Sejam bem-vindos ao canal, inscreva-se e deixe o seu like. Vamos agora ao resumo da sua novela favorita. Quemuel fala para Josué e Aruna que está muito feliz por eles. Josué fala que os dois têm diferenças, mas compartilham do mesmo objetivo. Quemuel fala para Josué que Leia sempre imaginou Samara como sua noiva. Josué fala que Samara é uma bela jovem, mas que ele vê que Aruna tem o perfil que ele precisa. Samara e Leia chegam, e Samara pergunta a Josué: você aqui? Galimedes fala para Kalu e Nobá que o tempo dele está no fim. Kalu fala que ele não vai morrer. Galimedes fala para Nobá que tem uma ideia para livrar ele dessa maldição, e ele viver em paz. Para o plano dele dar certo a Raabe é fundamental. Ele manda Nobá ir atrás de Raabe rápido, que ele não tem muito tempo. Samara pergunta se há algum assunto sério que Josué está lá. Quemuel fala que é um assunto de guerra. Samara brava pergunta se agora Aruna participa das estratégias de guerra. Josué percebe o clima contra Aruna. Samara fala que esses assuntos de guerra não lhe diz respeito. Aruna fala que o desafio da guerra é para todo o povo. Josué fala que concorda plenamente com Aruna. Aruna fala que vai fazer um chá para Josué. Samara fala que ela vai fazer o chá. Aruna vai junto com ela. Salmão começa a lembrar das palavras que Eleazar falou para ele. Salmão fala que vai fazer uma visita para Jéssica. Josué fala que o chá está uma delícia, a quem ele deve agradecer. Samara fala que ela que fez o chá. Aruna só fez o pão. Josué fala que o pão está muito gostoso também. Leia começa a falar das qualidades de Samara. Quemuel fala que Josué sabe as qualidades da Samara, não precisa ficar lembrando toda hora. Josué fica todo sem graça de ver Leia empurrando Samara para ele na frente de Aruna. Josué fala que Samara será uma excelente esposa. Ele e Aruna ficam sem graça. Salmão fala para Jéssica que sente muito, e se ela se arrepende da conduta dela, é a hora dele mostrar o seu arrependimento também. Jéssica pede que ele não lhe dê falsas esperanças. Lila fala para ele dizer que queria fazer as pazes com ela. Salmão fala que é isso. Jéssica fica feliz, e fala que sempre vai entender quando a missão dele chamar. Salmão pede para Jéssica que eles comecem do início, quando eles se conheceram a primeira vez, que os dois mudaram. Jéssica aceita. Isaac e Temá estão disputando Adélia. Mibar chega, fala que eles podem parar de fazer planos com a filha dele. Enquanto Nesiá não se casar, Adélia não se casa. Ele propõe que um dos dois case com Nesiá, e o outro case com Adélia. Eles decidem ir embora. Mibar fala para a filha ter mais confiança. Samara fala para Leia que é muito suspeita a visita de Josué, e pergunta para a mãe: será que ele foi ver Aruna? Leia fala que ela tá ficando obcecada por Aruna. Samara fala que ainda acha que ele foi ver Aruna. Leia fala que talvez ele foi ver a enjeitada, mas o que importa é que Samara está sendo uma moça exemplar e pede para ela se controlar mais. Leia fala que Aruna não tem nenhuma chance contra Samara. Aruna pensa em Josué e dá boa noite para ele. Raabe fala para Liora que Salmão não sai do seu pensamento. Nobá chega desesperado. Nobá fala que Galimedes está morrendo. Raabe pergunta o que pode fazer por ele. Nobá fala que ela precisa falar com ele, e tem que ser agora. Raabe chega para falar com Galimedes. Galimedes fala que seu último desejo é acabar com a perseguição dos nobres do palácio a Nobá. Raabe pergunta como isso é possível. Galimedes fala que será o plano mais incrível da história de todos os lagartos gosmentos. Ele conta o plano para Raabe e os outros. Iru começa a discutir devido à divisão das terras. Salmão fala que Josué está cumprindo a vontade de Deus. Zaqueu fala que tem coisas mais importantes para decidir e pensar. Iru fala para Salmão que ele não está com tempo a perder pensando na distribuição das terras. Tem muitas mulheres para ele se preocupar. Salmão fala que ele e Jéssica se acertaram e pergunta o que Iru está sugerindo. Iru fala de uma certa cananeia, uma tal de Raabe. Salmão fala que não acredita que Melquias teve coragem de insinuar isso. Salmão pergunta para Melquias o que ele falou sobre ele e Raabe. Tibar está todo orgulhoso do filho. Ele fala que ele chegou no pior momento de Jericó, que os hebreus batem na porta deles.
Sandor fala que isso só o estimula e que os milagres grandiosos dos hebreus só podem ser mentiras. Tibar fala que eles atravessaram o Jordão, e isso é um fato. Tibar pede para o filho ser mais discreto sobre política. Melquias fala que não falou nada demais. Salmão fala que tem gratidão por Raabe. Melquias fala que gratidão ele tem pela prostituta, mas o que Salmão sentiu por Raabe foi interesse. Salmão pega Melquias pelo pescoço e fala que ele é um hebreu, e ela é uma cananeia que por mais que ele admire ela, nunca haverá nada entre eles. Ele não quer mais ouvir as maledicências de Melquias, senão ele não responde por ele. Galimedes se despede de Raabe e dos amigos. Raabe fala que para o plano do Galimedes dar certo, ele tem que estar morto. Ela fala que isso não vai acontecer, que ele vai se recuperar, vai ficar bem, e vai inventar um plano melhor ainda. Galimedes fala que está bem perto de deixar esse mundo injusto. Raabe chora e abraça ele. Ele pergunta sobre o Deus dos hebreus. Raabe fala que ele não só existe como ouve quem fala com ele. Todos choram. Raabe fala para ele que Deus ouviu ela na mesma hora. Ele fala que é isso que vai fazer agora. Ele morre nos braços de Raabe, e todos choram. Depois da morte dele, Raabe e os lagartos dão início ao plano que ele fez para libertar Nobá. Raabe tira o lenço da cabeça e todos reconhecem ela e começam a ameaçá-la. Eles mandam ela entregar a oferenda ou ela vai morrer. Iru está carregando água. Tobias chega e começa a humilhar Iru. Iru pede para ele deixar ele em paz. Iru fala que Josué passou dos limites quando fez a divisão das terras, favorecendo uns e prejudicando outros. Tobias fala para ele não se atrever a ficar falando disso. Iru fala que para um covarde ele está muito corajoso. Tobias pede para lutar com ele. Iru fala que quer um duelo. Amanhã na margem do rio ele vai estar esperando ele. O povo está querendo linchar Raabe. Cadmo chega e pergunta o que está acontecendo. Um deles fala que a meretriz não quer entregar a oferenda. Nobá grita: "Vocês querem oferenda, venham me pegar." E deixa Raabe em paz. Eles correm atrás de Nobá. Nobá entra numa carroça e sai sem que eles o vejam. Um deles grita que oferenda está na carroça e vai morrer. Cadmo fala que oferenda vai morrer queimado. Raabe chega fingindo que está desesperada pelo irmão. Maquir tira onda com Iru por estar carregando água. Ele fala que ele vai ficar bem forte carregando esse peso todo. Maquir fala que é muito sortudo, tem um rio bem do lado. Iru fala que Manassés não valem nada. Iru desafia Maquir para um duelo na beira do rio. Raabe mostra tristeza a Cadmo e os outros pela perda do irmão. Tibar pergunta o que aconteceu ali. Cadmo fala que a oferenda morreu. Tibar fala que a oferenda não poderia ter morrido. Cadmo fala que ele se escondeu na carroça e ela pegou fogo. Tibar fica olhando Raabe triste. Iru deixa a água cair. Eldad fala que desperdício, tenha mais cuidado. Iru fala que amanhã está esperando ele na margem do rio para um duelo. Eldad fica sem acreditar que ele chamou ele para um duelo. Tibar tenta consolar Raabe, que pergunta se ele não tem coração. Raabe fala que a única coisa que o consola é saber que ninguém mais vai sofrer por causa dessa caçada absurda. Milan e Orias chegam e pergunta se é verdade que Nobá morreu. Raabe confirma, e Mila grita pela morte do filho. Noemi pergunta por que Iru demorou tanto para trazer água. Ele fala que é claro que demorou, tem que andar metade do dia para buscar água. Caleb fala que não é tão longe assim. Iru fala que ele não deveria ter aceitado levantar acampamento tão distante do rio, que ele não é um burro de carga para carregar tanto peso. Caleb não consegue entender por que Iru está tão nervoso. Iru está afiando a espada. Axa pergunta se ele se meteu em alguma encrenca. Iru fala que marcou um duelo com Maquir. Axa pergunta se ele enlouqueceu, que Maquir é um grande guerreiro. Ela sai, e ele fala com Maquir, Tobias e Eldad. Livana fica desesperada quando sabe do duelo entre Maquir e Iru. Ela pergunta se ele vai arriscar a vida dele por uma discussão à toa. Mila e Orias chegam desesperados pela morte de Nobá, chorando muito. Raabe pede para eles pararem de chorar, que Nobá está vivo. Mila pergunta como. Raabe fala que foi tudo um plano para que todos pensem que Nobá morreu, e ele possa viver em paz. Raabe conta toda a história para os pais.
Tibar conta para o rei Marek e a rainha, que Oferenda se escondeu na carroça e ela pegou fogo. A rainha fala que eles precisam festejar. Tibar pergunta se o rei acha que é hora de soltar os outros meninos. Isso agradaria muito a população. O rei manda ele soltar as crianças. Kruga liberta todas as crianças. Zuma fala que Galimedes tem alguma coisa a ver com isso. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima! Sim.